Bom dia, irmãos. Quando é o curso de dons? Quinta. Eu já sei que a igreja aqui foi abençoada com o dom de hospitalidade, porque toda vez é um dom, né? Toda vez que nós estamos aqui, somos muito bem recebidos, assim. Então, esse já é um dom que acho que a igreja tem e precisa descobrir os outros, né? Mas esse acho que já está carimbado aí. Prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Roger Yoshimura, mestiço, né? Japonês, com descendente de português, com bisavô polonês, com bisavô índio-guarani, e do lado da minha mãe, né? Uma mistura, um brasileiro como qualquer outro, misturado. A Ludmila, minha esposa, ficou com os nossos filhos, estão lá em São Paulo, e nós estamos aguardando o nosso visto, porque nós temos passagem comprada para o dia 31/7, próximo domingo. Se tudo der certo, voamos para Moçambique, mas não temos o visto ainda. Demos a entrada 14 de fevereiro, visto religioso, o Ministério da Religião autorizou em maio, a carta chegou aqui em junho, eu protocolei 15 de junho em Brasília, na Embaixada de Moçambique, achando que 45 dias seria um tempo razoável. Compramos a passagem, o preço estava subindo muito, até o irmão lá tentou ajudar lá. Então, estamos aí na expectativa do que vai acontecer até o próximo domingo, né? Podemos ir ou podemos não ir, teremos que adiar, enfim. Então, peço oração essa semana aí, para ver se mais um milagre acontece na nossa vida. Irmãos, eu queria compartilhar um texto com os irmãos no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 27 a 30. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Talvez um texto conhecido, uma daquelas passagens que Jesus fala com os seus discípulos, fala com a multidão que sempre acompanha ele, e ele sempre lança alguns convites, faz alguns desafios, apresenta algumas propostas, e o texto aqui é semelhante, né? Eu queria que você guardasse essa frase aí, é a frase que vai conduzir a meditação, né? O convite de Jesus oferece descanso para a nossa alma. Como que nós vamos passar? Eu combinei lá que eu vou coçar minha sobrancelha, então já dei o toque. Irmãos, vamos lá. Versículo 27. Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, o fardo que lhes dou é leve. Esse é o texto. O convite de Jesus oferece descanso para a nossa alma. E eu queria conduzir no texto aqui com vocês 3 considerações sobre esse convite de Jesus. Jesus apresenta um convite a um público. E eu queria, então, trabalhar no texto aí, uma divisão em 3 partes, né? Vamos ver a pessoa desse convite, quem é que faz o convite, o público do convite, quem são os ouvintes que foram convidados, e a proposta do convite, versículo 29 a 30. Então, queria acompanhar comigo aí as 3 considerações sobre o convite de Jesus. A primeira é a pessoa do convite. Veja aí versículo 27. Meu pai
me confiou todas as coisas. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai. Quem é a pessoa do convite? Nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Quem faz esse convite é o Filho do Deus vivo, né? Como nós falamos aqui hoje. Pode passar. Pode passar, por gentileza. Isso. Eu queria que você olhasse essa foto aqui. Essa foto são os alunos do seminário bíblico onde eu sou professor lá em Moçambique. Moramos numa cidade chamada Lixinga, no norte de Moçambique, 2.000 quilômetros da capital, 12 horas do litoral. Então, estamos bem para o norte, bem para dentro. O único seminário que temos na capital foi construído em 2019. Antes de 2019, ninguém tinha acesso a estudar a Bíblia, né? Então, os crentes que tem lá estão chegando lá para estudar conosco. E o que nós mais ensinamos lá é sobre a pessoa do Filho de Deus. Essa é a aula número 1. Quem é que faz o convite aqui? Jesus, o Filho de Deus. A maioria dos alunos ou vieram da religião tradicional, que é uma espécie de espiritismo. O pai, quando morre, vira um ancestral, e o espírito dos ancestrais tem atuação nessa vida. Então, a todo momento, você precisa estar em contato com os espíritos dos ancestrais. Essa é a religião tradicional. Os crentes, então, ou vieram da religião tradicional, ou vieram do islamismo. Próximo aí de 70% dos muçulmanos de Moçambique estão nas províncias do norte. Eles se converteram, ouviram falar de Jesus, chegaram em alguma igreja e agora estão lá no seminário estudando conosco. E aí a nossa ênfase nos primeiros dias é falar sobre a pessoa de Jesus. Sabe quem é Jesus? No islamismo, Jesus é conhecido como Issa, o profeta Issa. Eles creem que Jesus é profeta, o muçulmano crê que Jesus é profeta, crê que Jesus foi enviado da parte de Deus, crê que Jesus vai voltar. Eles creem tudo isso. Mas falta alguns outros detalhes sobre o profeta Issa, sobre Jesus. Então, a gente tenta mostrar na nossa Bíblia a intervenção que Deus faz na história, conduzindo a história na pessoa de Jesus. Se você, eu falo para os alunos, né? Se você olha para o termo Cristo, eu falo para eles, Jesus Cristo não é nome e sobrenome, né? O sobrenome de Jesus não é Cristo. Se você quisesse achar Jesus na época, você procuraria assim, conhece Jesus, filho de Maria e José o carpinteiro, nascido em Belém da Galileia? Ah, conheço. Então, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Esse Cristo é um título que Jesus carrega junto dele. E aí a gente trabalha sobre esse título Cristo. A palavra Cristo, ela tem origem aí no grego, né, que dá a ideia do ungido. A pessoa que é ungida de Deus. O que é o ungido de Deus? A pessoa separada por Deus para cumprir os propósitos da parte de Deus. Esse é o ungido. Esse é o Cristo. Essa palavra ungido já está presente também no Antigo Testamento, só que com outra palavra. A palavra que no nosso português seria Messias. Messias leva ao nome ungido também. E aí, o que eu falo para eles, no Antigo Testamento, você tinha várias pessoas ungidas de Deus. Havia no Antigo Testamento vários ungidos de Deus. Os reis de Israel eram ungidos de Deus. Deus pede para Samuel caminhar e então ordenar Saul e depois Davi, rei sobre Israel. Ele era um ungido de Deus. Os reis eram ungidos de Deus. Os sacerdotes do tabernáculo
também eram ungidos de Deus, pessoa separada por Deus para cumprir um propósito da parte de Deus. Os sacerdotes eram ungidos de Deus. Arão e a sua família são ungidos para serem sacerdotes no tabernáculo. Eles foram separados para cumprir esse propósito do sacerdócio do tabernáculo, ungidos de Deus. Os profetas, acabou minha saliva, também eram ungidos de Deus. Certa ocasião, Deus fala para Elias ungir Eliseu como sucessor do ministério profético sobre Israel. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai falar sobre Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido de Deus, a pessoa separada por Deus para cumprir os propósitos da parte de Deus, agora você não esquece, né? A definição já... O que é impressionante, que no passado, Deus usou vários ungidos. No passado, Deus usou várias pessoas para cumprir seu propósito. E no Novo Testamento, nós temos apenas um ungido. Apenas Jesus, o Cristo, no singular, né? O ungido. Então, ou seja, se no passado Deus usou várias pessoas para cumprir o seu propósito na terra, hoje Ele cumpre todos os seus propósitos na terra em uma pessoa, no Cristo. Então, esse é o título que Jesus carrega ao lado dele. O ungido de Deus, a pessoa separada por Deus para cumprir os propósitos da parte de Deus. Ele é o Cristo, o ungido. Ele é o cara, né? Como nós diríamos. E essa é a pessoa que está fazendo o convite. A pessoa que o Pai confiou sobre ele todas as coisas. Tudo está debaixo do seu governo. Todas as coisas existem e subsistem por causa deste Filho. Ele está à destra do Deus Pai. A ele foi confiado todas as coisas. Se você vier na aula de Pentateuco, no livro de Êxodo, Deuteronômio, existe no capítulo 18 um diálogo entre Deus e Moisés. Deus fala para Moisés: eu levantarei um profeta como você, colocarei as minhas palavras na sua boca e as pessoas devem ouvi-lo. Quem é esse profeta? Jesus. Quem é a pessoa do convite? Nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Então, qual é a nossa consideração sobre isso? Primeiro, para você que é crente, para você que já é crente, considere a pessoa que fez o convite ao qual eu e você um dia cremos. Considere quem é essa pessoa. Em outras palavras, né? Independente da situação, da circunstância, do momento, o que nós vamos dizer? Eu sei em quem eu tenho crido. Por quê? Porque essa pessoa do convite, eu a conheço muito bem e ela, muito mais a mim. E uma palavra para você que ainda está aí na periferia da comunidade, visitando, ouvindo, né, acompanhando um familiar. É a mesma palavra. Considere a pessoa do convite. Um convite que oferece descanso para a alma. Considere a pessoa do convite. Ponto final. Essa frase não vai ser completada. Não tem outro argumento. Considere a pessoa do convite. Nós sabemos em quem nós temos crido. Ainda que o visto não saia. Ainda que a resposta não venha. Ainda que as coisas fujam do nosso plano. Ainda que eu tenha mais pergunta que resposta.
ainda que ainda. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém, irmãos? Essa é a pessoa que tem feito o convite. Vamos caminhar aqui. Segunda consideração, o público do convite. Quem são as pessoas que foram o alvo das palavras de Jesus? Quem ele queria alcançar quando ele faz o convite? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quem é o público do convite? Bom, o texto parece dar uma indicação. As pessoas cansadas e sobrecarregadas. Esse é o público do convite. Pessoas cansadas e sobrecarregadas. A pergunta é: cansadas e sobrecarregadas de quê? Olhe para a foto. Deixa eu tomar minha água. Último dia do Ramadã na cidade de Lixinga, onde eu moro. Ramadã é o jejum sagrado do muçulmano. Ele deve cumpri-lo todos os anos. Esse é o pátio das mulheres. Ainda tem o pátio dos homens. Quem são o público do convite de Jesus? Pessoas cansadas e sobrecarregadas. Do quê? De uma experiência religiosa frustrante. No islamismo, você tem que orar 5 vezes ao dia. No islamismo, você tem que fazer a sua confissão de fé. Só existe um Deus, Alá, e Maomé, seu profeta. Se fizer 3 vezes, você já é muçulmano. Por isso que eu só vou repetir uma. No islamismo, você tem que fazer o jejum sagrado. Se abster de alimento até o pôr do sol, 18 horas. No islamismo, você tem que dar esmola, fazer caridade. Sexta-feira, na saída da mesquita. As viúvas vão todas para a mesquita e você tem que fazer a caridade. De preferência pública, porque em secreto ninguém viu. E no islamismo, você tem que dar um jeito na vida de conseguir fazer uma peregrinação na sua vida para Meca. E circular a Kaaba, aquela pedra preta. Você tem que fazer isso para você ser um bom muçulmano. É a religião do tem que. Você tem que vir à igreja. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Tem que dar oferta. Tem que. Quem são as pessoas que Jesus quer alcançar? Essas pessoas cansadas e sobrecarregadas de viver uma vida religiosa inviável. E as poucas vezes que eu tenho oportunidade de falar com o muçulmano, eu tento levar eles para um diálogo e para fazer eles raciocinarem com a seguinte questão. Eu falo para eles, quando eu tenho coragem, né? Vocês vivem um eterno drama. E vocês vivem um eterno suspense. Por quê? Eu falei, porque vocês não sabem se ao final dessa vida religiosa, de obediência, vocês vão alcançar o favor divino. Qual é a crise deles? Eles só vão saber se foi suficiente a sua vida diante de Deus no último dia. Ou seja, é como se ele dedicasse a vida toda para saber se foi viável lá na frente. E lá no último dia, acabou. Não tem chance. Ou é aprovado ou é reprovado. Ou vai ouvir, entrai no meu gozo, servo bom e fiel, ou lançai para o fogo eterno onde há ranger de dentes. É uma eterna crise. É uma eterna dúvida. Você tem sobre você um peso da religião que te obriga a fazer o que é inviável
e você se submete a ela, sem saber se lá na frente você vai alcançar o favor divino. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo já dá esse diagnóstico na hora, né? Nós somos pecadores, distanciados de Deus por causa do nosso pecado. Nada do que eu fizer vai mover o coração de Deus para a minha salvação. Não é por mérito, não é por obediência, não será por performance, muito menos por moral elevada ou ética rígida. Eu sou pecador, carente da graça de Deus. Quem é o público do convite de Jesus? Pessoas cansadas e sobrecarregadas de viver sob o peso de uma religião que põe uma carga inviável. Olha o que Jesus falou sobre os líderes religiosos da época. Se você sabe, existiam vários grupos na época de Jesus, grupos religiosos, morais, éticos, cumpridores da lei, zelosos pela palavra de Deus. Um deles, mais famoso, são os fariseus. Olha o que Jesus diz deles em Mateus capítulo 23. Não tem aqui na tela. Mateus capítulo 23, 13. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Versículo 16. Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Versículo 25, estou pulando. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo, do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. 27. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Esse é o tipo de comentário que Jesus faz a respeito desses líderes religiosos que tentam colocar sobre as pessoas um peso, um fardo de obediência impossível de ser cumprido humanamente. E aí a pessoa se vê em dois caminhos. Ou ela desiste, fala, isso não é para mim, né? Com uma sinceridade no espelho, eu não consigo. Ou a pessoa se fantasia de uma pessoa moralmente irrepreensível, vivendo a ilusão que alcançou o padrão de que tanto é cobrado. Quem é o público do convite de Jesus? As pessoas que estão cansadas de viver isso. É cansativo fingir ser alguém que você não é. É cansativo se apresentar com uma moral que você não tem, querendo ser mais santo do que é, mais justo do que é, mais amoroso do que é, embora a gente queira ser. Esse é o público do convite de Jesus. Pessoas que se frustraram aí fora, porque foi buscar Deus e recebeu em troca o peso da religião, o peso da obediência, como meio, como mérito para alcançar o favor divino. Leia o livro de Gálatas. O favor divino vem por graça e não por merecimento. O favor divino é concedido por amor e não por mérito.
A misericórdia nos abençoa de manhã, de graça, não por performance. E aí você se livra desse peso de tem que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Essas pessoas cansadas e sobrecarregadas, houve um convite de Jesus diferente. Pode passar, por gentileza. Nós vimos sobre a pessoa do convite. Considere a pessoa do convite. Nós sabemos em quem nós temos crido. Considere o público do convite. Pessoas cansadas e sobrecarregadas de viver o peso de uma religião que escraviza. Essa não é a proposta do Evangelho de Jesus. Nós vivemos um relacionamento com Deus vivo e não com uma religião morta que pede de nós o que é inviável. Meu Deus, eu preciso terminar bem esse sermão, porque a frase pode dar mau entendimento. A proposta do convite. Terceira consideração, a proposta do convite. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo, deve saber, é esse artefato de madeira que era colocado no lombo dos bois para que o boi puxasse carga, puxasse peso. É a única função. Coloca o jugo, coloca peso e ele vai puxar. Tomem sobre vocês o meu jugo, o jugo de Jesus. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Qual é a proposta do convite? Pode passar, por gentileza. Tomem sobre vocês o meu jugo. Primeira consideração da proposta. Trocar, substituir um jugo pesado demais de carregar por um outro tipo de jugo. Veja que Jesus não vai nos livrar de jugo, mas Ele vai nos apresentar um outro tipo de jugo. Quero chamar a atenção para os verbos. Na língua grega do Novo Testamento, os verbos têm ações e pesos diferentes. Os verbos que Jesus usa aqui estão no imperativo. É quase como se fosse uma ordem que ele espera pronta obediência. Tomem sobre vocês o meu jugo. Venham vocês que estão cansados e sobrecarregados. Os verbos estão com a entonação de uma pronta obediência nossa. Estão no imperativo, quase que como uma ordem. Isso faz diferença quando você considera o convite que ele está fazendo. Considerou quem é a pessoa que está fazendo e qual é a proposta que ele está fazendo. É um imperativo urgente para consideração. Tomem sobre vocês o meu jugo. Por favor, pode ir. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Pode passar também. É um mestre invejável a quem eu quero seguir. Veja, existe aí algumas como eu posso dizer? Eu já ouvi falar que nós somos a média das 10 pessoas mais influentes da nossa vida, né? De alguma maneira, a nossa personalidade se amolda àquelas 10 pessoas que nós mais admiramos. E aí eu fico pensando que às vezes eu tenho um jeito assim, é do fulano. Um jeito assim, é do fulano. Então, de alguma maneira, nós estamos copiando, imitando, reproduzindo as pessoas a quais nós admiramos. Qual é a proposta de Jesus? Deixe que eu lhes ensine. Ele também quer exercer um papel de mestre sobre a nossa vida.
E é um mestre que vale a pena segui-lo e obedecê-lo, porque ele é um mestre diferente dos mestres da lei do capítulo 23. Hipócritas, que colocam um peso pesado demais para carregar. Um caminho tão estreito que ninguém passa. Não, um mestre invejável que é manso e humilde de coração, que está atento às nossas limitações, atento ao nosso sentimento, tem empatia, manso e humilde de coração. É dessa maneira que ele quer exercer o papel de mestre. No livro, Pedro diz na sua carta que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Por quê? Porque ele é humilde de coração. O que ele pede, então? Algo justo e razoável. Sermos parecidos com ele. E um mestre que exerce o papel dando o seu exemplo de como deve ser. Sabe aquele faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Com ele não é assim. A proposta de ser um mestre e a proposta de um descanso possível. E encontrarão descanso para a alma. Agora sim, um descanso de alma para alguém que sabe que pelo rigor da lei, eu não vou conquistar esse descanso. Eu só vou conquistar frustração. Porque eu não consigo, eu não alcanço. A minha limitação, a minha inclinação carnal, o meu sangue de Adão, né? Inviabiliza a proposta daqueles mestres da lei. Sozinho eu não vou, sozinho eu não consigo, sozinho eu não vou longe. Cansado então desse jugo tão pesado, Jesus oferece o jugo dele. Ele vai fazer por mim o que eu não conseguirei fazer. Por isso que ele teve que morrer no madeiro. Por isso que o sangue dele foi vertido em nosso lugar. Porque por obediência à lei, ninguém será salvo. Leia o livro de Gálatas. Pela obediência da lei, ninguém será salvo. A lei de Deus é boa, perfeita, agradável, e ela tem um propósito na nossa vida: mostrar que nós somos pecadores. A lei é como um retrato e um espelho. Vocês conhecem meu pai? Não, mas se eu mostrar a foto dele, você vai dizer: ah, é o seu pai. A lei é como se fosse um retrato. Olha quem é Deus. E a lei mostra quem é Deus: santo, santo, santo. Inclusive é o único atributo de Deus repetido 3 vezes. Por que será? Que Deus é santo, santo, santo. Então, o padrão da lei mostra quem Deus é. Deus é santo. E a lei também funciona como espelho. Ela mostra quem você é. Eu não sou nada do que Deus é. Eu sou pecador. Preciso que alguém faça algo por mim que eu não sou capaz de fazer. Por isso que Jesus veio. Esse fardo é mais leve. Porque aquilo que a lei pede para eu fazer, eu não vou conseguir fazer. Alguém precisa fazer por mim. E ele te apresenta agora um jugo. Eu fiz por você. Aprenda de mim. O descanso da sua alma estará em mim. E a proposta também é um jugo desejável. Meu jugo é fácil de carregar, o fardo que lhes dou é leve. Um fardo de alguém que agora tem paz com Deus.
Nós temos vários problemas na vida, certo? Mas esse está resolvido. Eu tenho paz com Deus. Os meus pecados foram crucificados em Cristo. E hoje eu tenho paz com Deus. Os outros problemas a gente resolve. Tem capacidade, sanidade, espero, né? Para tratar com eles. Mas esse está resolvido. Esse grupo aqui é um grupo de jovens de Maputo, capital de Moçambique. Deus nos deu o privilégio de caminhar 2 anos com eles. Muitos eram da igreja do seminário de Maputo. Eles se organizaram como igreja e hoje são uma igreja independente. Tem até no Instagram, nome sugestivo, Somos Santuário. @Somos Santuário. Jovens que descobriram a beleza do Evangelho, se entregaram às palavras de Jesus e hoje vivem uma vida leve diante de Deus. Não vivem mais sob sentimento de culpa, sob sentimento de frustração, sob sentimento de decepção, porque eles não têm mais um peso que os acusa a todo momento. Você não conseguiu, você não é bom o suficiente, você não merece. Eu não sei que eu não mereço mesmo. E hoje vivem um jugo desejável, o jugo que é possível carregar. Qual é esse jugo? Qual é esse jugo leve que Jesus nos apresenta, que é fácil e leve de carregar? Bom, é um jugo de quem não é mais culpado diante de Deus. É um jugo de alguém que não está mais na mira do Deus irado, pronto para te punir a sua primeira falha. E nós vamos falhar. É um jugo leve. Mas que jugo também poderia ser? Bom, Jesus resume toda a lei em amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Que jugo leve e fácil de carregar seria? Ser alguém que ame a Deus com sinceridade de coração, e Ele tornou isso possível. O véu foi rasgado, e hoje você pode se apresentar diante de Deus sem cair morto. Porque no Antigo Testamento, quem se apresentava diante de Deus em pecado morria, instantaneamente. Porque Deus é santo, santo e santo. E amar ao próximo como a ti mesmo. Um pedido justo e razoável. Ter empatia, ter amor, hospitalidade, saber que somos mordomos, viver em comunhão, levantar o irmão caído, chorar com o que chora, sustentar o outro na dificuldade, um jugo muito mais leve. Sem que nada disso conte pontos para a sua salvação, porque não vai vir daí. Vai vir da graça de Deus. Por isso é o descanso que Jesus oferece. Um descanso para a nossa alma. Vivendo uma vida leve diante de Deus, sabendo que aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Ele fez por nós. E agora a minha relação com a lei é diferente. Eu quero ser santo, quero ser justo, quero ser bom, não para merecer algo, mas em retribuição, gratidão, adoração ao Mestre que tem me ensinado a ser como Ele é. É uma relação totalmente diferente com a lei de Deus. Não faço por peso, mas quero fazer por prazer. Não faço por culpa, mas quero fazer por amar a Deus. E ouvir dele, servo bom e fiel.
Amém, meus irmãos? Deus, então, Jesus tem nos convidado a descansar nele e somente nele. Considere a pessoa que faz o convite. Nós sabemos em quem nós temos crido, apesar de qualquer dificuldade, seja física, financeira, material, sentimental, existencial, mesmo com mais perguntas que respostas, nós sabemos em quem nós temos crido. Para onde iremos? Existe outro lugar? Para onde iremos? Só nele há palavras de vida eterna. O público somos nós, pessoas cansadas e sobrecarregadas de viver uma religião frustrante, que exige de nós o que não é possível. Ele nos tira esse fardo, apresenta um outro fardo. Ele fez por nós o que nós não conseguiremos fazer. E agora eu me relaciono com a lei de Deus com outra perspectiva, com outra motivação. E Ele, como mestre, quer nos ensinar a trilhar esse caminho. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse culto. Receba o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Obrigado pela palavra que o Senhor tão gentilmente preservou até nós. Que elas ecoam ainda, depois de tantos séculos, elas ecoam na força do Teu Espírito. Que essa palavra seja uma realidade nossa, a cada dia. A gente reafirma o nosso compromisso com o Senhor, nós reafirmamos a nossa esperança no Senhor, reafirmamos a nossa dependência do Senhor, e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Colocar de pé novamente. A família tem uma semana assim que pode ser bem estressante. Com essa história de viaja, não viaja, vem visto e passaporte ou não vem. Até que tem isso, né? O passaporte está lá, em Brasília, esperando esse negócio, né? Nem que ele quisesse ir para qualquer outro lugar, não daria, enquanto o passaporte não vem de volta para eles. E que Deus realmente tome isso por sua graça, misericórdia na vida deles, para, independentemente do que virá até o final da semana que vem, isso esteja entregue realmente na mão de Deus. E eles possam passar a semana, vão passar uma semana de preparação. Eles vão passar uma semana de preparação para viajar. Eles não, porque de repente vão viajar domingo e o correio bate em casa no sábado, né? Então não dá para começar ali, preparar para viajar no domingo, né? Eles vão passar a semana de preparação para viajar por um período de mais ou menos 3 anos e meio no campo missionário, lá em Lixinga, e retomando atividades e tudo mais. Então nós devemos acompanhá-los em oração, e especialmente esta semana, vamos nos lembrar dos nossos irmãos, da família, dos filhos, enquanto isso vai acontecendo nessa semana, que eles sejam tomados mesmo no seu interior, no interior deles, realmente dessa tranquilidade, dessa paz, desse descanso, de aguardar em Deus que controla todas as coisas. Então vamos estender nossas mãos para cá, e lembrando que estamos abençoando toda a família nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela instrução dela, e agradecemos por Jesus, que nos oferece aquilo que só Ele mesmo pode dar. Nós não podemos oferecer descanso a ninguém, e nem podemos produzir descanso para nós mesmos. Mas Tu podes, somente o Senhor pode trazer o descanso, e que
Nesta semana, última semana de preparação do Roger, da Ludmila, dos filhos, para voltar nessa viagem longa e retomar atividades lá em Lixinga, coloca a tua boa mão, dê sabedoria e discernimento. Mas nós rogamos mais uma vez, toma as pessoas responsáveis por dar respostas e providenciar os documentos, vistos e tudo que é necessário, toma nas tuas mãos. Porque o Senhor é poderoso para mover aqueles que nem se lembram que o Senhor existe. E o Senhor pode, durante esses próximos dias, tocar nessas vidas, corações, nessas mentes, para que peguem esse processo e façam andar, para que cheguem no devido tempo aqui, algum dia desta próxima semana. Supra todas as necessidades também, talvez financeiras, talvez em outras áreas. Coloca a tua boa mão e vai suprindo as necessidades da família nesse período de despedidas de família aqui, deixando para trás igreja, amigos. Coloca a tua boa mão sobre todos esses aspectos. Nós oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom domingo, boa semana, irmãos.